parte dos estudos em plasmas que tem no mundo e no Brasil são experimentais, são aplicando o plasma ou estudando ele. A maior parte, na verdade, é aplicando o plasma em alguma área, mas é possível também estudar teoricamente ele. Isso é uma área, digo até um pouco mais recente, de modelos computacionais, que tem crescido bastante, tem bastante gente buscando fazer esses estudos. E eu já mexo com modelos, eu sempre trabalhei na parte mais teórica de plasmas e na área de materiais, desde o começo da iniciação científica, eu sempre trabalhei modelando o processo de deposição, eu trabalhava antes com magnetron sputtering, que é uma técnica de deposição de filme, e agora estou migrando para outros tipos de plasmas e descargas. Mas sempre acabei indo mais na parte teórica e não tão experimental do plasma. Então, para começar, vamos definir o que é um plasma. Eu vou começar mais introduzindo mesmo o que é um plasma e os fundamentos que a gente precisa dele para poder estudar essa química desse plasma. Então, o plasma elétrico que a gente fala, é um gás parcialmente ou totalmente ionizado. A definição mais simples possível é essa. Então, é um gás onde dentro deles eu vou ter íons e elétrons e outras espécies que a gente vai ver melhor depois. Só que macroscopicamente, mesmo tendo cargas positivas e negativas, ele é neutro. Então, esse é um dos requisitos para a gente ter um plasma. E a primeira vez que o termo plasma foi utilizado foi em 1928 por Langmuir e Tonks, que são nomes bem conhecidos da área. E o plasma, a palavra plasma vem do grego, que significa substância moldável. Por quê? Porque onde você colocar esse plasma, essa descarga elétrica, ele vai ocupar essa região. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma descarga num cilindro, ele ocupa essa região. Essa descarga aqui já é do magnetron, ele tem um formato diferente porque ele foi confinado pelo campo magnético. Mas é uma substância moldável, ela vai se adaptar à região que você colocar essa descarga. Há muitos autores, há muitos livros que definem o plasma como um quarto estado da matéria. Então, a gente teria o sólido, o líquido, o gás. Depois do gás, se fornecer energia para esse gás, a gente chegaria no estado de plasma. O processo de chegar ao estado de plasma é basicamente isso mesmo. Você fornece energia para um gás. Fornecendo energia, você vai começar a produzir colisões de ionização ali dentro e vai produzir íons e elétrons e demais espécies que podem aparecer. Só que não é, para a gente, para mim, pelo menos não é correto definir isso como um quarto estado da matéria, porque a gente não tem uma mudança de fase. Se a gente tiver, por exemplo, água, a gente vai do sólido para o líquido, vai do gelo para o líquido para o vapor de água, por exemplo, continua sendo apenas H2O, é água. No plasma, se a gente fizer um plasma, sei lá, de um gás, vai aparecer outras espécies aqui dentro. E a gente não tem um calor latente de transição de fase, não é uma mudança de fase. Então, a gente prefere não usar essa definição, mas é a definição mais comum. Se colocar na internet plasma, provavelmente vai cair no que é o quarto estado da matéria. Então, voltando para a definição formal de plasma, então é um conjunto de partículas neutras e carregadas se movendo-se aleatoriamente na região. Só que, além de ser um gás ionizado, ele precisa ter cumprir dois requisitos: o de quase neutralidade, ou seja, o número de cargas negativas, que pode ser elétrons ou íons negativos, e o de íons positivos, de partículas positivas, tem que ser o mesmo. Vocês conseguem ver a ponteira do meu mouse? Conseguem, né? Sim. Então, a gente tem que ter a neutralidade aqui. E o segundo requisito que precisa cumprir é o do comportamento coletivo. O que isso quer dizer? Que na interação entre as partículas, as forças de longo alcance, por exemplo, se eu aplicar um campo elétrico em toda essa descarga, tem que prevalecer sobre as forças de curto alcance. O que seria de curto alcance? A interação entre as partículas carregadas, por exemplo. Então, ou um jeito de definir esse comportamento coletivo é a partir da frequência de plasma, que é uma frequência de colisão, é uma frequência que é calculada ali. Mas, basicamente, são esses dois requisitos que tem que cumprir. Desculpa. E o plasma, ele tem tantas aplicações e tantos estudos envolvendo ele, porque ele é um ambiente muito reativo. Então, se a gente tem um gás, por exemplo, o gás argônio, que é um dos mais utilizados para produzir plasma em laboratório, o gás é um gás neutro, inerte. Se tiver estado gasoso, é isso que a gente tem. A partir do momento que a gente produz um plasma desse argônio, outras espécies podem aparecer. Por exemplo, aqui eu tenho nessa imagem aqui embaixo do oxigênio.
Se eu tenho o gás oxigênio, é O2, ó, molecular. A partir do momento que eu produzo um plasma de O2, vai aparecer ozônio, vai aparecer íons positivos e negativos, O mais, O menos, O2 mais, O2 menos, O3 mais, O3 menos. Parece diversas espécies citadas, metaestáveis, o elétron, então, radicais, aparecem muitas espécies. Então, você cria um ambiente quimicamente ativo, e por isso você consegue usar em diversas aplicações. E por isso ele se torna tão interessante. E a gente tem o plasma, a gente estuda ele aqui em laboratório, mas a gente tem plasma também na natureza. Então, vou mostrar alguns plasmas bem conhecidos que a gente tem na natureza e a gente nem lembra que é um plasma. Por exemplo, o Sol, a maior parte dele está em estado de plasma, onde a gente tem a fusão de hidrogênio em hélio, ele está em estado de plasma. O vento solar consiste em um plasma sendo ejetado do Sol. Desculpa. A cauda de um cometa também é um plasma. Então, esses aqui seriam os plasmas espaciais ou astrofísicos, que têm características químicas e físicas bem diferentes dos laboratórios. A gente vai vendo ao longo da apresentação. Mas são plasmas que estão na natureza. Tem os da natureza também terrestres, que a gente chama, que seria o raio, por exemplo, uma descarga elétrica, é um plasma. A aurora boreal é um plasma. Então, são outros exemplos de plasma na natureza. E tem os produzidos artificialmente. Então, antigamente tinha aquelas telas de plasma que fizeram bastante sucesso um tempo, que utilizava plasma para produzir a imagem. A lâmpada fluorescente é um plasma. Esse aqui, que é um brinquedo bem conhecido, que a gente usa até nas escolas em experimentos. E a gente tem, então, os plasmas produzidos em laboratório. Aqui eu coloquei apenas 8, mas tem muito mais. Então, tem diferentes tipos de reatores e diferentes tipos de gases que podem ser utilizados, produzindo diferentes tipos de plasmas com diferentes aplicações. O que você vai utilizar vai depender do que você pretende fazer com esse plasma. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, alguns são os do LPP, esses 3 aqui é do LPP, esse aqui também. Esses 2 aqui são lá da UDESC, lá de Santa Catarina. Então, tem catodo oco, que são todos esses plasmas aqui são produzidos a partir de descargas elétricas, que eu vou mostrar melhor depois. Então, catodo oco, que é produzido entre 2 catodos. Tem jato de plasma, que é pressão atmosférica. Esses aqui, esses aqui são em baixa pressão, os de baixo. O magnetron sputtering, que é a técnica de deposição de filmes. A tocha de plasma, que é um plasma quente, ele já tem características bem diferentes desses de baixa pressão. E essa tocha aqui do ITA. Tem o capacitivo, tem o sistema para processos PCVD de deposição química, utilizado para reações químicas. A gaiola catódica é um exemplo também, e o reator ICP, onde utiliza um campo magnético para produzir descarga. Que ela vai gerar o acoplamento é indutivo, é um pouco diferente do capacitivo. Então, esses são alguns exemplos de reatores. Basicamente, quando a gente fala de modelo global, que é o modelo para estudar a química do plasma, a gente está falando de reator ICP. Ele foi desenvolvido por ICP, por ser a descarga mais simples, ela é a mais fácil de modelar, a gente não tem eletrodos, a energia que é fornecida por um campo magnético variável que gera um campo elétrico. Então, quando eu estiver falando de ICP, podem lembrar dessa imagem aqui do lado, no cantinho, que é um reator cilíndrico. Agora, a gente está começando a desenvolver outros pesquisadores no mundo também para outros tipos de descarga. Mas tudo começou com o ICP. E a gente tem, como eu falei, diversos tipos de plasmas com diferentes características, então a gente pode classificar esses plasmas. A gente classifica eles em relação ao grau de ionização. O que é isso? É a fração entre a densidade de elétrons contra a densidade total do sistema, ali, do gás. É a fração desse gás que vai ser ionizada, basicamente. Então, o plasma quente ele é totalmente ionizado. Um exemplo de plasma quente é o Sol, ou um tokamak, que é um acelerador para fusão. Então, ele tem um alto grau de ionização. Basicamente, todo o gás é ionizado. Os plasmas frios, que é os que a gente utiliza em laboratório, são parcialmente ionizados. E a fração esse grau de ionização é baixíssimo, ele é muito menor que 1. Então, a maior parte do gás não é ionizado. É uma pequena fração dele que vai se tornar
íons ou elétrons. E dentro da classificação de frios, então a gente tem os térmicos, que eles estão em equilíbrio termodinâmico. O que isso quer dizer? Quando a gente fala que um plasma está em equilíbrio termodinâmico, é porque a temperatura dos elétrons, aqui embaixo do lado, e a dos íons e a do gás é basicamente a mesma. Então, eles estão em equilíbrio térmico, eles têm a mesma temperatura. No plasma quente, isso também acontece. Já no plasma frio não térmico, ele está fora do equilíbrio termodinâmico, que é os plasmas que eu estudo basicamente. Então, nesse caso aqui, a temperatura dos elétrons é muito maior que a temperatura das espécies pesadas, que são os íons e o gás, as espécies neutras. Então, isso é um ponto muito importante na hora de estudar a química do plasma, porque se simplifica e a gente utiliza isso nas considerações do modelo. Então, aqui basicamente o gás e os íons, eles estão em temperatura ambiente, um pouquinho maior, um pouco mais, se sofrer algum aquecimento, e os elétrons têm altíssimas energias. Então, aqui embaixo eu tenho esse gráfico que mostra os tipos de plasma e a relação entre a densidade de elétrons, que é a densidade de plasmas, e a temperatura de elétrons. Comumente, em plasma, a unidade que a gente usa para temperatura é elétron-volt. Eu sei que elétron-volt é uma unidade de energia, só que a gente usa essa unidade para temperatura. É uma unidade usual para a gente. Então, e o que ela significa? Ela é o produto da temperatura em Kelvin e a constante de Boltzmann em elétron-volt por Kelvin. Então, é esse produto. Então, quando a gente fala... quando eu falo de temperatura, sempre aparece em eletronvolt. Então, lembrem basicamente dessa relação. E um eletronvolt corresponde a basicamente 11.600 Kelvin. Então, os plasmas que a gente usa, esses de baixa pressão ou em pressão atmosférica, mas que são plasmas frios não térmicos, estão nessa faixa aqui, que seria essa descarga glow, basicamente. O ICP é um exemplo. Então, a densidade em torno de 10 na 16, 10 na 18, e a temperatura de elétrons em torno de alguns eletronvolts. Então, se um elétron tem 5 eletronvolts, a temperatura dele é altíssima. Se a temperatura, então lembrando lá de termodinâmica, a temperatura está associada à energia cinética da partícula. Então, se eu tenho uma partícula, o elétron, com altíssima energia, uma altíssima temperatura, ele também vai ter uma altíssima energia cinética. E isso é um ponto muito importante na hora do estudo da química do plasma. Então, o gás está em temperatura bem mais baixa. Então, se tiver, por exemplo, temperatura ambiente, vai estar 300 e poucos Kelvin. Em comparação, o elétron está a 40, 50 mil Kelvins. Então, perceba que a energia dessas partículas é muito diferente. Então, o que a gente vai seguir agora, eu vou seguir falando agora na apresentação, são os plasmas frios não térmicos. E como a gente gera esses plasmas? Então, eu falei que tem plasmas na natureza, mas também tem plasmas de laboratório. Basicamente, eles são gerados, o jeito mais comum é a partir de uma descarga elétrica. Então, a gente produz uma descarga elétrica em um gás e, no caso, o plasma passa a fazer parte desse circuito. Então, se eu tiver um circuito capacitivo simples aqui, eu tenho os eletrodos, cátodo anodo. Se eu colocar o gás aqui, por exemplo, um cilindro com gás, aplicar uma diferença de potencial, eu vou fornecer energia para as partículas que estão aqui dentro. Mesmo que é um gás neutro, a gente tem elétrons, até da radiação de fundo, a gente tem elétrons no ambiente. Esses elétrons começam a ionizar o gás, produzindo íons e elétrons. Mais elétrons são gerados, mais íons são produzidos, e com isso você vai mantendo a descarga. Então, tem diversos tipos de circuitos e de reatores, e o tipo de reator e circuito também vai depender da fonte que você utiliza. Pode ser DC, corrente contínua, corrente alternada, RF, que é em radiofrequência, que é sempre nessa frequência aqui de 13,56 MHz, ou em microondas. Então, são diferentes tipos de circuito para gerar o plasma. Então, esse aqui seria um capacitivo também, e aqui em cima é um indutivo. Então, em vez de eletrodos, a gente usa uma bobina em torno desse plasma, em torno do reator, aplica um campo magnético variável. Se lembrar lá de eletromagnetismo, campo magnético variando gera campo elétrico. Então, você produz um campo elétrico dentro do reator, fornecendo energia para o teu sistema. Então, os laboratórios são assim que são produzidos, por circuito, por uma descarga elétrica.
E dentro desse plasma, agora entrando bem na química dele, como eu falei, então o plasma ele é composto, é um gás ionizado, parcialmente ou totalmente, nesse caso parcialmente. Então ele é composto pelo gás neutro, elétrons, íons, espécies citadas, metaestáveis, radicais livres, partículas no estado fundamental, diversas partículas. E isso gera uma química muito rica aqui dentro. Por quê? Porque reações vão acontecer aqui dentro. A maioria das reações são causadas pelos elétrons, que são os responsáveis por transferir energia nas colisões e causar essas reações químicas, até porque eles têm energias muito maiores para conseguir fazer isso, mas também tem reações entre espécies pesadas. E para entender como aqueles plasmas entender melhor a aplicação desses plasmas e como eles estão afetando, por exemplo, um filme depositado, uma superfície tratada, é necessário entender toda essa química. Saber as espécies que estão presentes no plasma, saber a densidade delas, como elas são criadas, como os parâmetros do plasma, no caso, a potência fornecida, a pressão, temperatura, volume, geometria, como isso afeta o teu plasma, porque isso, consequentemente, vai afetar todo o teu processo. Então, por isso se torna interessante modelar esses plasmas. A maioria dos trabalhos, como eu falei antes, são experimentais, então essa parte teórica complementa os trabalhos experimentais, porque tem muita coisa que a gente obtém através dos modelos que não é possível medir, ou se é possível medir, não é tão fácil de medir experimentalmente. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de colisões que pode acontecer entre essas espécies. Então, a gente tem a colisão elástica, colisão de excitação, em que você tem um átomo no estado fundamental ou em um estado e você excita ele para um estado de maior energia. Essa excitação aqui, quando ele retorna, o átomo retorna para o estado fundamental ou para o estado de menor energia, ele vai emitir um fóton, que é a reação responsável pela luminosidade do plasma. Então, a gente viu ali que os plasmas são todos coloridos. Essa luz visível que a gente observa vem dos processos de desexcitação. Que você emite energia na forma de um fóton. Desculpa. Tem ionização, que é o principal processo para a manutenção da descarga, porque para ter essas reações acontecendo, você precisa de elétrons, e esses elétrons são produzidos nas ionizações. Então, as ionizações são a principal reação para manter a descarga. Colisões entre espécies pesadas, tem reações de troca de carga, dissociação, se você tiver um gás molecular, diversas reações podem acontecer. E o set de reações vai depender do gás que você utilizou e dos parâmetros do teu plasma, principalmente da pressão. Tem espécies, às vezes, que aparecem em baixa pressão, ou só aparecem em alta pressão, tudo vai depender das características do teu sistema. E a gente divide as colisões basicamente em dois grupos, elásticas e inelásticas. Então, a gente pode lembrar lá da mecânica que a gente estudava, lá da faculdade. As colisões elásticas, a gente define como as que têm conservação de energia mecânica. Então, se eu tiver um elétron, ele pode colidir com um átomo e apenas de forma elástica. Então, a gente vai ter troca de energia entre eles, mas a energia mecânica se conserva. Nas colisões inelásticas, você vai ter a interação desse elétron com o átomo e você vai ter troca de energia potencial, vai ter uma dissipação de energia. E para onde vai essa energia? Vai para causar as reações. Então, na elástica, seria essa reação aqui, eu tenho um elétron com espécie pesada, elétron espécie pesada. Eu não tenho nenhuma mudança na espécie. Já nas inelásticas, são as reações químicas, basicamente. A gente chama elas de reações, define elas como reações inelásticas, em que tem a dissipação de energia potencial. Então, para causar uma ionização, o elétron vai precisar de uma determinada energia para conseguir arrancar o elétron de um átomo. Então, tem uma dissipação nesse processo. Aqui, novamente, tem uma lista de algumas reações que pode acontecer. Então, perceba que pode ser bem vasto, bem complexo a química desse plasma. Tem modelos que chegam até 600 reações químicas. Então, isso
às vezes é a parte mais complicada do modelo, porque às vezes falta dado experimental para a gente conseguir validar isso e dados experimentais sobre as próprias colisões. Mas tem melhorado bastante já. Tem os principais tipos de descarga, a gente já tem conseguido mais informações. E como eu falei, então, os processos colisionais basicamente envolvem os elétrons. Só que como a gente tem ali, eu mostrei naquele gráfico, a densidade de plasma nos que a gente trabalha é em torno de 10 na 15, 10 na 16 partículas por metro cúbico. É impossível eu escrever um modelo para cada partícula. A gente precisa de um tratamento estatístico. Então, para isso, a gente usa, que é o que vai definir a estatística do nosso plasma, uma função de distribuição. Então, para eu saber as reações químicas que acontecem, elas precisam de uma certa energia, precisa ter transferência de energia. Para eu saber como essa energia está distribuída no meu plasma, está distribuída entre os elétrons, eu tenho uma distribuição, a gente usa a distribuição de energia para ter esse tratamento estatístico, porque a gente não tem como saber a energia de cada partícula ali. E o que é a função de distribuição? Então, lembrando, ela vai te dizer como uma grandeza, no caso a energia ou a velocidade, que geralmente aparece nos livros, como isso está distribuído na tua população. Então, por exemplo, essa curva vermelha aqui, eu tenho a função de distribuição em função da energia. Então, perceba que quanto maior a energia, menor essa minha curva aqui embaixo. Então, isso me mostra que eu tenho pouquíssimos elétrons com altas energias e a maior parte dos elétrons está nessa parte inicial aqui. Então, eu tenho mais elétrons com essa faixa de energia aqui. É uma distribuição, ela vai me dizer como a energia está distribuída nessa população. Quando eu tenho um aumento da temperatura, esse gráfico aqui, no caso, é para a distribuição de Maxwell-Boltzmann, que é a mais comum, mais usada. Se eu aumento a temperatura, então eu já vou aumentar a energia dos meus elétrons e já vai aumentar a população de elétrons com altas energias. Então, a cauda aqui da minha distribuição, ela se afastou um pouco. Ela aumentou a população de elétrons de alta energia e diminuiu a população de baixa energia. Então, é a partir dessa função de distribuição que a gente consegue estudar, escrever as colisões. Elas entram nos cálculos para as colisões. Então, eu coloquei aqui a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann, que é a mais conhecida. Muitas descargas não são descritas por essa função de distribuição, mas por ela ser a mais comum, mais conhecida, ela é sempre uma primeira aproximação. Quando a gente vai modelar o plasma, a gente começa por ela e depois tenta ir melhorando para outras funções de distribuição. Então, aqui eu trouxe um pouquinho do que eu fiz no meu mestrado, que lá eu estudei justamente o efeito dessa função de distribuição naquela descarga, para tentar identificar qual seria a melhor. Então, a gente consegue escrever ela de forma genérica. Então, em plasmas, aparecem basicamente essas três. A Maxwell-Boltzmann, a bimaxwelliana, que seria uma junção de duas maxwellianas, assim aparecem duas regiões, que seria essa preta aqui na curva. Na verdade, ela tem o formato dela é bem diferente. A população dela de alta energia é bem maior. A de Maxwell-Boltzmann, que é o X igual a 1, que seria a vermelha. E uma que é bem comum também é a distribuição de Druvenstein, que é, no caso, a rosa. Então, perceba que a distribuição, quando eu troco a função de distribuição, troca toda a distribuição de energia no meu sistema. Então, isso vai afetar diretamente as reações que vão acontecer. Então, por isso, um dos parâmetros mais importantes no modelo global é definir a função de distribuição. Ele não calcula ela, a gente tem que fornecer. Então, se você não fornecer a função de distribuição correta, ou a melhor possível, isso vai afetar seus resultados. E essa função de distribuição, ela pode ser calculada também resolvendo a equação de Boltzmann, ou ela pode ser medida experimentalmente. Por técnicas de sonda, você consegue obter essa função de distribuição. E alguns plasmas também pode parecer até uma genérica que não entre em nenhuma dessas conhecidas. E para estudar a química do plasma, então a gente calcula as taxas das reações químicas, que ela vai ser o produto da constante de reação vezes a densidade das partículas, por exemplo, se for elétron e uma espécie neutra. E essa constante de reação tem uma específica para cada reação. E ela é calculada a partir dessa função de distribuição de energia
Então, novamente aparece a energia dos elétrons aqui, que é isso que basicamente vai governar a química do nosso plasma. E a seção de choque, que é uma grandeza que vai basicamente nos dizer a probabilidade dessa reação acontecer. Então, aqui nesse gráfico eu tenho as constantes de reação do argônio de 3 reações apenas, só para exemplificar. Então, perceba que a gente tem uma energia mínima para que essa constante de reação para que ela exista. Então, a gente tem uma energia limiar para cada reação acontecer. Então, a elástica pode acontecer para qualquer energia dos elétrons, já a ionização e excitação precisa de uma energia mínima, que é exatamente a energia que eu preciso para ionizar, é a energia para arrancar um elétron desse átomo, e para excitar é a energia entre os níveis. Então, esse também é um parâmetro, essa energia limiar é um parâmetro que a gente fornece para o modelo. E a seção de choque, como eu falei, ela basicamente, no jeito de interpretar ela nos dá a probabilidade dessa reação acontecer. Então, a gente ou usa a seção de choque no modelo ou a constante de reação. Para a maioria dos plasmas que a gente modela, a gente acaba usando a constante de reação, porque ela vem tabelada nos artigos, já calculada para a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann. Só que se o plasma não obedecer essa função de distribuição, aí você usa a seção de choque, usa a função de distribuição correta e consegue calcular a taxa de reação. Então, ela também é a seção de choque é função da energia dos elétrons. Então, ela também vai aparecer essa energia limiar, que é a energia a partir da qual essas ionizações podem acontecer. Então, são esses dados que a gente busca na literatura, em base de dados ou artigos, para conseguir descrever a cinética ou a química da nossa descarga. A seção de choque a gente consegue em base de dados. Tem plasmas ou reações que não é nada fácil de achar, mas a gente sempre consegue encontrar alguma coisa, tem base de dados bem boas. Tem um site, o LXCat, que tem bastante dados lá, mas não tem para todos os gases ou espécies que a gente precisa. E para estudar a química do plasma, eu estou falando mais a parte teórica, mas a gente também tem como fazer isso experimentalmente. Que é a maneira como a gente pode validar o nosso modelo, ou buscar dados para os nossos modelos. Mas validar. A técnica mais usual é a sonda de Langmuir. Essas técnicas a gente tem aqui no LPP. Então, a sonda, ela nos fornece os dados como a temperatura dos elétrons, a densidade, a função de distribuição, comprimento de Debye, que também é um parâmetro muito importante, mas que eu não vou discutir ele hoje, o potencial flutuante, o potencial de plasma. Então, a sonda é basicamente um filamento, um filamento externo que você coloca dentro do plasma, você mede a corrente de íons ou elétrons que chega nela, e a partir disso você consegue, a partir de técnicas de cálculo, conseguir tirar essas informações. Então, se você tem um plasma, se você usar a sonda, você consegue tirar a função de distribuição, jogar no modelo global e tirar as outras informações. Então, você consegue juntar as duas coisas, teoria e modelo. Teoria experimental, desculpa. Tem espectroscopia de emissão também, espectroscopia de massa. Então, eles basicamente vão te dar informação sobre a composição desse teu plasma, sobre a intensidade das espécies que tem ali, ou a pressão parcial dessas espécies. Então, essa aqui você consegue estudar mais as espécies presentes no plasma, e aqui são mais informações sobre a parte de temperatura e energia, densidade dos elétrons e do plasma. E entrando agora na parte de simulação de plasmas, a gente tem vários tipos de modelos na literatura. Então, a gente tem modelos de plasma, para estudar o plasma, que seriam os modelos de fluidos, partícula em céu, e o híbrido. O partícula em céu, basicamente, ele faz o que eu comentei lá no começo, que é muito difícil, que é escrever as equações de movimento das partículas. Como a gente não consegue fazer para tudo, ele pega uma célula pequenininha, escreve aquelas equações de movimento para poucas partículas e depois abre isso para todo o volume. E esse eu nunca mexi com esse modelo, eu conheço ele, mas eu nunca estudei, nunca trabalhei com ele. O híbrido é uma junção dos dois, em que você usa primeiro o modelo global para tirar as informações mais relevantes, as espécies e reações mais relevantes, e depois você coloca no partícula em céu, então já reduz um pouco o trabalho nesse modelo aqui.
Ele é bem mais complexo e bem mais demorado de resolver. Então, com esses modelos aqui de plasma, a gente consegue tirar parâmetros do plasma, ver como esses parâmetros, os parâmetros do plasma, eu digo, a potência fornecida, a pressão, a geometria, como essa tua descarga se comporta, como é a química ali dentro, como esses parâmetros afetam tua química, e consegue calcular as taxas de reação, então tu consegue entender o que está acontecendo dentro dessa descarga, e com isso também você consegue depois entender o que esse plasma está fazendo no teu processo. Como ele está modificando, por exemplo, a tua superfície, ou como ele está afetando a formação de um filme. Então, tem também os modelos de interação plasma-superfície. Então, tem modelo cinético, por exemplo, de Langmuir, que você consegue estudar a taxa de corrosão, de deposição e associar as duas coisas. Então, o plasma com o processo. Eu, por enquanto, só mexi com o plasma, agora estou entrando nessa segunda parte, que é o meu projeto de doutorado, que é estudar o PLD, que eu vou falar ali na frente. Então, a ideia é simular o plasma e a interação dele com a superfície. O modelo global, ele é uma boa opção para estudar a química do plasma. Ele é um modelo zero dimensional, então a gente não considera dimensão, a gente obtém os valores médios das grandezas, como a densidade das espécies e temperatura. Isso é uma grande limitação, porque se você tiver uma variação espacial das suas densidades, o modelo não vai perceber isso, mas por outro lado também é uma grande vantagem, porque o modelo fica muito mais simples, o custo computacional é baixíssimo, eu rodo às vezes o modelo no notebook em 5 minutos, o modelo é muito rápido, é trabalhoso de se montar um modelo, de ter um modelo conciso, que funcione bem, que descreva bem a química, mas para rodar ele é relativamente simples. Então, ele foi desenvolvido nos anos 90 por Lee Lieberman para aquela descarga indutiva que eu mostrei lá no começo. Então, basicamente isso, a gente tira a dependência espacial e calcula a dependência temporal das espécies. Então, ele resolve as equações até chegar num estado estacionário e a gente consegue tirar as informações do sistema. E esse modelo global ele é obtido a partir da equação de mecânica dos fluidos, mais especificamente da equação de Boltzmann. Então, a equação de Boltzmann é essa equação aqui. Esse F aqui é a minha função densidade e probabilidade. Então, novamente, a gente entra na mecânica estatística, a parte estatística, no tratamento estatístico. Então, ele me diz como a função de distribuição pode variar no tempo, no espaço, devido a uma força externa e devido às colisões aqui. Então, essa equação de Boltzmann, se a gente resolve elas, a gente chega nos momentos da equação de Boltzmann, que é a conservação de partículas. Então, é uma equação de conservação. A variação de partículas no tempo e no espaço vai ser igual à variação das taxas de criação e perda dessas partículas. A conservação de momento e a conservação de energia. Mas, como no modelo global a gente tira a variação espacial, ele simplifica muito o modelamento. Então, a gente não considera a variação espacial e a conservação do momento a gente não considera também, porque a gente não considera nenhuma força externa no nosso sistema que poderia modificar, o que anula o que elimina essa equação. Então, disso a gente chega nisso aqui. Então, saindo da equação de Boltzmann, a gente chega em duas equações básicas do modelo. A equação de balanço de partículas. Então, a variação da densidade de partícula no tempo vai ser a taxa de ganho menos a de perda, mais ou menos difusão, que pode perder por difusão também, para as paredes. E uma equação de balanço de energia. Então, esse 3 meios NaKBT aqui é a densidade de energia, densidade de energia, e ela vai ser, então, o balanço entre a potência fornecida e a potência dissipada. Então, o modelo global se estrutura dessa forma. São equações diferenciais de balanço de partículas. Então, para cada partícula cada espécie do seu plasma, você vai escrever uma equação dessa, e uma equação de balanço de energia do sistema. Então, aqui abrindo um pouco essa equação. Então, o balanço de partículas, a gente pode entender ele dessa forma. Então, se você tiver entrada e saída de partículas, se você tiver,
Por exemplo, o plasma argônio, eu tenho uma taxa de entrada de argônio no reator, uma taxa de bombeamento. Então, isso vai estar aumentando ou diminuindo a quantidade de partículas no meu plasma. A partícula, a espécie, pode ser perdida ou produzida nas colisões. Então, eu vou ter reações, por exemplo, ionização, que eu vou estar perdendo a partícula no estado neutro. Mas se eu tiver uma desexcitação em que um átomo estado volta para o estado fundamental, eu tenho um termo de ganho. Então, eu tenho que definir o meu set de reações e escrever o balanço, as taxas de todas aquelas reações. E eu também posso ter difusão para as paredes, ou para fora do reator, depende do teu sistema. Então, a difusão, aqui está mais ou menos, porque tem alguns casos que a difusão pode ser um termo de ganho também. E o balanço de energia, então, a variação da densidade de energia no tempo, vai ser a potência fornecida, que é basicamente a potência aplicada no teu reator, quanto você fornece para o sistema, potência absorvida por aquilo ali, menos a potência dissipada. E essa potência, aí vou mostrar depois, a potência pode ser dissipada de 3 formas, basicamente. Então, aqui é uma aplicação, um exemplo simples do modelo global, para vocês poderem entender basicamente como ele funciona, como é a montagem dele. Então, eu defino o meu reator, eu tenho um reator, nesse caso, ICP, e eu tenho o meu gás aqui dentro. Então, eu vou ter as colisões acontecendo aqui dentro. Então, eu forneço energia para o meu sistema, isso vai entrar no balanço de energia, e eu defino o set de reações, as espécies presentes aqui dentro, para definir o balanço de partículas. Então, eu preciso fornecer parâmetros de entrada no meu modelo, que é a potência fornecida, a temperatura, pressão, o fluxo de partículas, a concentração inicial, que ela pode variar no tempo, mas eu tenho que dar inicial, volume do reator. Basicamente, a gente roda os modelos em função da pressão e potência para ver como esses parâmetros afetam o plasma. E a gente resolve esse modelo até ele entrar no estado estacionário. Então, eu resolvo aquelas equações diferenciais até que eu entro no estado de equilíbrio. Por quê? Porque aí eu sei que naquele estado de equilíbrio, eu sei que para esses parâmetros de entrada, eu tenho as densidades e temperaturas correspondentes. Então, é assim que o modelo funciona. E eu consigo tirar a temperatura e densidade de elétrons, densidade de íons e nêutrons, taxa de reação, potencial do plasma, fluxo de íons para fora do reator ou para as paredes, fração de potência dissipada nas reações. Consegue tirar muitos dados sobre a química do plasma, mesmo sendo um modelo simples que não considera nem a variação espacial. Então, por exemplo, aqui se a gente aplicar com plasma de CF4, eu tenho todas essas espécies aqui. Para cada espécie neutra e carregada, eu vou escrever a equação de balanço de partícula e vou escrever também a equação de energia, o balanço de energia. Então, a energia dissipada ela pode ser dissipada basicamente de 3 formas. Em colisões, porque a gente tem a dissipação de energia potencial, então os elétrons vão estar perdendo energia nas reações, então você tem uma dissipação. E na difusão, quando um elétron sai e vai para as paredes, quando você perde esse elétron do plasma, ele está levando energia junto. Então, ou nas bainhas aqui, que eu não cheguei a definir bainha, mas entre o plasma e uma superfície, a gente tem uma região de transição, que é a bainha. E ali tem uma queda de potencial, então você vai acelerar e fornecer energia para as partículas carregadas. E isso se torna um termo de dissipação no teu modelo. Então, a estrutura básica do modelo é essa. É relativamente simples, a ideia do modelo é simples, mas não deixa de ser trabalhoso. Porque é trabalhoso você saber as espécies que estão no teu plasma, as reações que acontecem, como ocorre essa dissipação de energia, porque isso aqui é para o modelo ICP, que a gente já conhece. Se você mudar o reator, esses termos podem mudar. Então, às vezes, tem que rearranjar, reescrever alguns termos do modelo, que é algumas coisas que eu já mexi também, para conseguir adequar ele ao seu reator, ao seu plasma. Então, os modelos globais que a gente desenvolve aqui no LPP, basicamente quem trabalha é o professor Rodrigo Argemiro, e a gente trabalha em cooperação com o professor Júlio Sagaz, lá da UDESC, que é meu orientador, e foi onde eu comecei a trabalhar nessa área. E de estudantes tem o Bernardo, que ele defendeu o mestrado recentemente, a gente ainda está concluindo alguns trabalhos dele, e ele era aluno da engenharia mecânica. E tem o Neto, que é aluno que acabou de entrar agora no mestrado, que também está começando a trabalhar com modelos globais.
Então, o primeiro trabalho que eu vou apresentar para vocês é o que eu publiquei agora no começo do ano, em que a gente estudou o plasma indutivo de argônio, em que um objetivo desse modelo foi estudar como as espécies excitadas no argônio. Então, a gente define 3 espécies excitadas, o argônio metaestável, o ressonante e o P, que são esses estados aqui no... Se a gente olhar o esquema de energia aqui do argônio, são esses estados aqui. Então, o objetivo era estudar como isso aqui afeta o balanço de energia no modelo. Como isso afeta, não só no modelo, mas no plasma em si. Estudar como isso afeta. Então, eu defini essas espécies. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies. E eu simulei o modelo de 6 formas diferentes. Considerando apenas a espécie metaestável e depois colocando o argônio R e o P também, e variando a forma de calcular a energia colisional, que é uma das alterações que a gente pode fazer ali. E variando, então, no caso, as reações que eu considerei. Então, nesse caso aqui, eu tinha 6 espécies e em torno de 26 reações, que é um modelo pequeno. E aqui a gente tem já a constante de reação calculada para a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, em vez de usar a seção de choque, eu já uso a constante de reação que eu obtenho dos artigos da literatura. Então, eu simulei para diferentes sets com diferentes espécies para entender como essas espécies afetam a energia do plasma. Então, um parâmetro que eu estudei foi a energia colisional, que ela entra aqui na potência dissipada, que é a energia gasta em média por um elétron entre ionizações. É a energia por elétron perdida por par elétron-íon, que é a energia colisional. Então, a gente percebe aqui que nos 5 casos que eu estudei, a energia varia muito a partir do momento que eu mudo o set de reações. É para ser o mesmo plasma, mas se eu comparar o caso 3 aqui com o azul, com o 2, que é o vermelho, a energia colisional em função da pressão é totalmente diferente. Então, a ideia foi estudar isso para tentar encontrar qual seria a melhor forma de modelar o plasma de argônio. Porque nem todas as informações a gente tem experimentalmente. Então, a partir da temperatura e da densidade de elétrons, que são parâmetros que eu consigo medir, eu consigo validar meu modelo. Então, calculei a energia total também perdida e a temperatura dos elétrons em função da pressão e comparei com dados da literatura. Nesse caso, a gente não mediu, eu usei dados da literatura, a gente teve resultados muito bons, até para o modelo global, porque como o modelo global ele tem a limitação de não considerar variação espacial e ele é um modelo muito simplificado, ele nunca vai bater 100% com dado experimental. Tem artigo que bate e eu desconfio bastante, para ser sincera, porque é uma limitação do modelo, não tem como a gente querer que ele bata perfeitamente. O PIC, que é o modelo mais completo, ele dá resultados melhores. Mas para o que a gente quer, para estudar a química do plasma, ele é excelente. Então, variando esses meus casos, esses meus sets de reações, as espécies e as reações consideradas, a gente conseguiu entender qual seria o melhor set de reações aqui. Então, a gente comparou com dados da literatura. Por exemplo, a energia perdida tem poucas medidas. Tem basicamente 3 artigos que mediram isso. Então, eu tenho poucos dados de comparação para conseguir validar meu modelo. E ainda os dados da literatura são meio controversos. O comportamento deles, às vezes, são um pouco diferentes. Mas a gente conseguiu discutir bastante coisa nesse trabalho. Se alguém tiver interesse de conhecer mais, a gente está publicado. A gente publicou no começo desse ano numa revista aberta. Agora o que eu estou fazendo, eu continuo no plasma de argônio, e eu não falei, mas por que o argônio? Porque ele é o gás mais utilizado nos processos para gerar um plasma, porque é um gás inerte, e então ele tem características muito boas para utilizar nos plasmas. E já se usa ele há muito tempo, mas ainda falta estudar muito sobre a química dele. Ele é usado, mas falta entendê-lo, e é isso que eu estou tentando fazer. E agora estou migrando do plasma ICP, que é em baixa pressão, para um plasma atmosférico. Por quê? Porque recentemente saíram uns artigos, em 2019, tem um mais recente também, em que mostram a presença do argônio, de espécies moleculares no argônio em alta pressão, que seria o argônio 2 íon e o metaestável, uma espécie citada. Então, eu estou tentando estudar, estou escrevendo um modelo, estou tentando... Porque como eu estou indo agora para uma descarga capacitiva,
algumas reações do modelo indutivo não são, algumas equações lá não são as mais adequadas. Então, estou fazendo essa modificação no modelo para conseguir estudar esse jatinho de plasma aqui, que ele é bem pequenininho, aqui ia ter alguns milímetros de comprimento e aqui não chega a 1 milímetro. E para entender como essas espécies moleculares aparecem nesse plasma, as reações que produzem elas e como os parâmetros afetam ela. Elas não são tão fáceis de medir porque precisa de espectroscopia ultravioleta, se eu não me engano. Os outros espectrômetros não observam essas espécies. Mas esse aqui já é o modelo mais completo, então eu considerei mais espécies citadas, mais essas duas espécies moleculares, e o set já foi de 26 agora para 81 reações. Então eu estou melhorando o modelo do argônio a cada etapa do trabalho. Então esse aqui ainda está em desenvolvimento, mas eu fiz alguns resultados simples e está se comportando bem, mas ainda preciso melhorar o modelo. Um outro trabalho publicado no laboratório recentemente, que é do Bernardo, ele usou o modelo global para estudar o propulsor iônico. Então, também para o argônio, com a ideia, com o objetivo de tentar verificar se o argônio seria um bom propelente para um propulsor. O que é o propulsor? Basicamente, você produz o plasma aqui dentro, os íons desse plasma são acelerados para fora aqui do propulsor e você gera um empuxo, causando a propulsão desse sisteminha. E são basicamente aplicados em vácuo, né? Mas tem bastante estudo e é uma área que está crescendo muito. Então, ele modelou esse plasma aqui. Aí, além das equações do modelo global, entram todas as equações do propulsor, da parte elétrica e da parte de exaustão aqui do gás, do íon. E ele também teve resultados bem legais. Esse trabalho aqui eu não acompanhei tanto, que quando eu cheguei aqui ele já estava em desenvolvimento. Mas agora a gente está terminando de escrever um artigo, a gente deve submeter ainda essa semana, da continuação do trabalho dele. Então, aqui ele mais fez modelo para entender, modelo para argônio, aplicou para argônio, que não tinha nenhum modelo da literatura ainda, para propulsor iônico de argônio. E aqui a gente voltou a estudar os efeitos dessas espécies citadas no modelo. Então, ele conseguiu ver que elas contribuem bastante nesse processo de ionização do plasma, já que você precisa produzir íons, e que, considerando elas no modelo, então, prova que elas realmente estão contribuindo, os resultados de eficiência dessa propulsão se tornaram melhores do que sem essas espécies no plasma. Então, é tão importante para a gente estudar essas espécies citadas, porque, como eu falei, a ionização é um dos principais processos para manter a descarga, manter o plasma. Então, é mais fácil, eu preciso de menos energia para ionizar uma espécie citada, porque o elétron da última camada desse átomo já está numa energia no nível mais afastado do núcleo, então eu preciso de menos energia. Então, isso facilita o processo de ionização. Então, por isso que a gente acaba estudando bastante o efeito dessas espécies. Um outro trabalho que está em desenvolvimento agora, com o aluno Neto, ele está desenvolvendo o modelo ainda. E esses modelos aqui, a gente está desenvolvendo todos eles no Consol, que é um software. Então, ele já tem a estrutura do modelo global para ECP lá dentro, e a gente consegue fazer alguns ajustes para alguns outros tipos de plasma também. Então, a gente está usando um software. Mas também é possível fazer código. Eu, no meu mestrado, resolvi MATLAB e estou voltando para ele agora também. Então, a gente escreve todo o código na mão e roda o modelo. O que o Neto está desenvolvendo agora já é impressão atmosférica também, só que não é de argônio, é um jato de ar mesmo, que é o que está sendo utilizado ali no laboratório para ativação de água. Então, nos experimentos, percebeu que apenas colocando o plasma ali na água, deixando ele ali um tempo, você consegue mudar o pH da água, que é o preto, você muda o pH da água e muda a composição, aparecem outras espécies aqui dentro. Então, a ideia é estudar esse plasma, modelar esse plasma para entender a química dele e, com isso, conseguir entender por que está causando essa modificação da água. Tentar associar as duas coisas, porque não é nada simples entender o que está acontecendo aqui nesse processo. Por que está mudando as características aqui. Então, estudar a química desse plasma é extremamente importante. Então, aqui são algumas... O modelo dele, acho que não tem bem todas essas espécies aqui, mas esse aqui é um exemplo da literatura que simula algo parecido, que tem todas essas espécies aqui e tem um set com mais de 600 reações. Então, perceba que a química do plasma pode ser bem complexa.
E o que eu vou fazer agora no meu doutorado, que eu estou fazendo, eu vou estudar o processo PELD, que é um processo de deposição química. O ALD em si é um processo de deposição por camada atômica, então a gente tem um reator ali e você é um processo autolimitado, então você consegue depositar camada por camada. E ele opera em ciclos. Então tem um ciclo em que você fornece um precursor, depois você tem uma purga para limpar esse excesso de precursor no reator, tem uma fase de oxidação e novamente uma purga. E uma opção desculpa. E uma opção, uma variação desse processo é o PLD, que na fase de oxidação, em vez de usar vapor de água, que é usado no modo térmico, a gente utiliza o plasma de oxigênio ou plasma de oxigênio com argônio. Então, isso modifica o processo de oxidação e de produção do filme. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer um modelo de O2 e O2 com argônio para comparar a diferença entre eles, porque a partir do momento que eu boto o argônio dentro do oxigênio, eu tenho novas espécies, novas reações, então estou mudando a química. E vou simular, depois que eu tiver simulado esses modelos globais, que eu estou desenvolvendo eles, eu vou simular o crescimento do filme de L2 a 3. Então, eu tenho outro modelo, aí eu entro no modelo de superfície, que eu vou simular esse processo do crescimento do filme em função do tempo, acoplando o modelo global. Então, eu espero conseguir juntar as duas coisas bem e entender diretamente, então, como os parâmetros do plasma, do processo afetam o plasma, como o plasma vai afetar o filme. Então, você está encaminhando já para... Estou no processo de desenvolver os modelos agora. E esse aqui, só para finalizar, é o que eu trabalhei no mestrado, que é um outro processo de deposição, mas agora é um processo de deposição físico, em que eu simulei a descarga magnetron. Então, aqui, além de ser capacitivo, eu tenho um campo magnético aqui, que confina meu plasma, por isso que ele fica com essa forma. Então, as equações do modelo novamente modificam, e nisso o modelo global ajuda bastante, porque essa parte, escrever equações de movimento com campo elétrico e magnético não é nada simples. Então, como ele é um modelo mais simples, eu consegui ter resultados bem legais. Fiz algumas modificações nele também, no modelo global, na estrutura básica, né? Modifiquei ele para conseguir simular essa descarga. Então, o que eu fiz no mestrado, além de estudar o efeito da função de distribuição, então eu simulei para 4 funções de distribuições diferentes, eu medi no reator lá da UDESC curvas de corrente e tensão, curvas características da descarga do circuito, e eu reproduzi elas no modelo. Então, eu botava a corrente e a tensão experimental, que é um dado de entrada, porque eu queria saber o que está acontecendo, por exemplo, nesse pontinho verde aqui embaixo, como é a química nesse ponto. Então, eu dava a corrente e a tensão desse ponto, jogava no plasma, no modelo, só que para o modelo global ele já não é mais autoconsistente. Para os outros modelos, os outros reatores, modelo global de consistente, você bota os parâmetros, ele roda e entra no estado estacionário. Aqui ele faz basicamente isso, só que ele não é autoconsistente. Eu preciso de parâmetros de fitting. Então, eu tinha os parâmetros de fitting, eu botava os dados experimentais de entrada, e quando a minha corrente e tensão no meu modelo teórico batia, eu sabia que eu estava simulando aquele ponto que eu queria. Então, pelo fitting, eu conseguia tirar as informações do meu plasma. Então, foi um trabalho bem completo, que eu ainda estou terminando de escrever os artigos, mas espero que saia em breve. Deve ser uns 2 artigos, pelo menos, do meu mestrado. Então, eu já trabalhei com vários tipos de plasma, estou migrando de um para o outro. Então, basicamente é isso, mas queria apresentar para vocês um lado mais teórico do plasma e mostrar o quanto o plasma é uma área interdisciplinar, porque eu estudo eletromagnetismo, estudo mecânica estatística, estudo muita química, e envolve muitas coisas, e que ao mesmo tempo é uma área muito bonita, que por isso que me chamou a atenção. Mas queria mostrar mais para vocês uma parte mais teórica, uns trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui no laboratório. Agora, se tiverem algumas perguntas, ou se alguém quiser entrar em contato comigo, ou quiser conhecer mais da área, também é só mandar e-mail ou me procurar lá no LPP, que eu estou lá basicamente todos os dias. É isso.